Salve, salve, querido aluno, querida aluna da BioEAD. Eu sou o professor Charles e eu estou de volta agora para a gente conversar sobre as rubricas de correção dos textos colaborativos, que também você conhece pelo nome de Wiki. Então não fica de fora dessa, vem comigo! Bom, a expressão wiki, ela deriva de uma expressão havaiana chamada wiki-wiki, que indica rápido. Então a gente já subentende que um texto colaborativo na forma de oficina wiki vai ser algo feito rapidamente por várias pessoas, de modo que se utiliza um software colaborativo para gerenciar conteúdos. Como assim? Você utiliza um software que vai elaborar um texto baseado na participação de várias outras pessoas, de modo que todo mundo contribuindo para o desenvolvimento do texto, a gente subentende que ao final ou após algum tempo vai haver uma melhoria contínua em busca de um conteúdo mais embasado, de modo que eu pegue a experiência e a colaboração da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C e de várias outras pessoas, junte tudo em um texto só e aí eu tenho um conteúdo mais embasado, melhor produzido. Então, essa a lógica de um texto colaborativo. Então, por exemplo, quando você vai num site de internet, vai numa Wikipédia procurar alguma informação rápida, por exemplo, aquele texto geralmente já deve ter passado pela mão de vários autores, onde cada um vai fazendo uma edição de acordo com a sua informação. Então, aqui a gente precisa abrir um parênteses importante. Wikipédia não é uma fonte recomendável para que nós busquemos informação para construir as nossas atividades na BioEAD, tá bom? Então, Wikipédia ela serve para fazer uma consulta rápida de algum assunto diverso dos assuntos que são abordados durante o nosso curso. A gente sempre recomenda que você faça pesquisas em agregadores de conteúdo mais confiáveis, tais como o Cielo, PubMed e daí por diante. Esse exemplo é só para ilustrar, de fato, o que é um texto colaborativo. Então, quando a gente vai para o nosso AVA, para o Moodle, fazer um texto colaborativo, o primeiro passo é a gente atuar na ferramenta Escolha. É lá, nessa ferramenta, onde você vai escolher a sua equipe e, consequentemente, vai escolher os demais membros da sua equipe. Em geral, nós já colocamos as opções de participantes como visível para todos, para que você não tenha dúvida em qual equipe você está integrando e, consequentemente, quais vão ser os seus colegas de equipe para a construção do texto colaborativo, tá bom? Algumas pessoas, às vezes, têm algumas dúvidas em relação à equipe e algumas pessoas preferem, por exemplo, produzir textos individualmente. Ah, professor, não gosto de trabalhar em equipe, ou então não consegui entrar na equipe que os meus colegas estão, que os meus colegas preferidos estão. Isso não se sustenta muito bem, tá? Exceto em situações bastante específicas, a nossa equipe de tutor não vai aceitar que um texto colaborativo, por exemplo, seja feito por uma pessoa só. Nem que você mude de equipe sem sinalizar o seu tutor fora do período de escolha dos componentes da equipe por uma questão pessoal. Então, textos colaborativos sempre vão partir do pressuposto de que há pelo menos duas ou mais pessoas escrevendo aquele texto. Afinal de contas, colaborar é interagir entre várias outras pessoas, tá bom? Então, partindo da escolha dos componentes da equipe na ferramenta, você vai ter aí um conjunto de abas e a gente vai falar das principais delas. Eu vou listar todas aqui a partir de agora, mas quando a gente for para a análise da rubrica, vocês vão ver de fato cada uma dessas abas. Então a primeira aba é a página principal da ferramenta, onde você vai ter o construtor de texto e todas as outras opções da sua ferramenta Wiki. Existe uma outra aba também que é a aba visualizar. É a partir dela que você vai ver o texto pronto, o aspecto visual do texto pronto. À medida que cada um vai dando a sua colaboração, quando você retorna lá para a aba visualizar, você tem o aspecto final do seu texto, a partir da última formatação que foi feita lá no conteúdo. Uma outra aba é a aba editar. É a partir dessa aba que você vai de fato construir o seu texto. Então lá tem todas as opções de formatação, tem como você colocar negrito, colocar em itálico, adicionar
figuras, adicionar links. Então, toda a construção do seu texto vai ser feita por meio da aba Editar. Uma quarta aba muito importante é a aba Histórico. É nessa aba onde a gente, professor e tutor, vai ter todo o histórico de edições que o teu texto obteve. Também você, enquanto componente da equipe, vai ver exatamente o que é que o fulano editou, o que é que o cicrano colocou, o que é que o outro componente da equipe editou e o que você também fez ao longo do seu texto. Tudo isso é rastreável, para que no final, por exemplo, não apareça um colega dizendo: ah, professor, eu fiz várias contribuições no texto. Então, se não tem lá a participação do colega afirmando isso, a gente infelizmente não vai poder elencar a pontuação dele, tá bom? Uma outra página, outra aba também importante nessa ferramenta é a aba Mapa. Não sei se você sabe, mas uma ferramenta wiki, um texto colaborativo feito na nossa ferramenta, pode ter várias abas. Não precisa ter uma página só. Você pode ter várias páginas e a ferramenta Mapa dá o aspecto visual de todas essas páginas, como se fosse a estrutura de um site propriamente dito. E por fim, uma aba muito importante é a aba Comentários. É a partir dessa aba onde vocês vão interagir, trocar informações e definitivamente dizer o que é que está bom, o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa incorporar e o que é que precisa retirar no texto. Essa aba Comentários, ela funciona como um chat à parte do texto, onde vocês vão poder trocar informações. Essa aba também ela serve de parâmetro de avaliação para os nossos tutores e professores corrigirem o texto colaborativo de vocês. É onde a gente vai ver que, de fato, vocês interagiram para fazer a construção desse texto colaborativo. Tá bom? Agora vamos entender quais são os critérios de avaliação dos textos colaborativos. O primeiro critério de avaliação é originalidade e conteúdo. É onde a gente vai avaliar se o texto de fato foi feito pelo grupo e não por uma ou poucas pessoas apenas. É quando a gente vai ver se o texto está adaptado, no caso se for um texto que você precisa trabalhar em cima dele, se ele foi adaptado de fato com citações e referências e se contém devidamente todas essas referências, se a equipe no final do texto abordou o conteúdo integralmente, frente ao que era solicitado e o que de fato foi entregue, e se a equipe foi coerente e usou linguagem científica adequada, tanto a linguagem científica quanto a linguagem formal. Um segundo critério de avaliação é a coerência e a síntese textual, é onde nós vamos ver se as ideias postas no texto seguem uma linha lógica de pensamento, ou seja, tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Inicia de uma forma que seja o texto de fácil entendimento. E aqui eu faço um parêntese e linko com o nosso vídeo passado, onde a gente trabalhou com produção textual. Então, se você deixou de ver o vídeo passado, corre lá quando terminar esse vídeo para que a gente faça uma construção lógica e você consiga entender de fato tudo o que precisa ter a partir da construção de um texto, tá bom? Outra coisa que a gente vai analisar nesse critério é se as ideias foram trabalhadas de forma direta, ou seja, se você não colocou muitas palavras além do que precisava, se você foi um pouco prolixo aí em relação à colocação de palavras, em resumo, se você encheu muita linguiça ou não, porque de fato não é o nosso objetivo nesse tipo de texto, tá bom? Esse critério ele vale de 0 a 30 pontos, igualmente ao critério anterior. Por fim, um terceiro critério, a gente vai analisar se houve interação entre os componentes da equipe e se houve a utilização da aba Comentários. Por isso que eu falei que era muito importante a utilização dessa aba, porque é lá onde vocês vão trocar informações e vão ver de fato o que precisa ser alterado ou não no texto. A interação vale de 0 a 20 pontos. Um quarto critério é se houve a avaliação da participação individual de cada membro da equipe. É onde a gente vai ver se, por exemplo, dentre 4 componentes, todos trabalharam de modo igualitário. Se houve um que trabalhou mais do que o outro, se houve alguém que simplesmente não escreveu nada ao longo de todo o período de atividade e só no último instante foi lá, mudou a formatação de um texto. Isso a gente observa atentamente e esse critério é avaliado entre 0 e 10 pontos. Por fim, a gente vai avaliar as referências e a formatação do texto.
É onde a gente vai ver se houve o atendimento às normas previstas pelo guia de normalização e também se a equipe atendeu na construção do texto ao que foi solicitado no comando. Então, se o comando estava solicitando, por exemplo, você escrever um texto sobre microbiologia e a tua equipe me aparece com um texto de botânica, obviamente não houve o atendimento a esse critério, que ele é pontuado de 0 a 10 pontos. Agora vamos ver a rubrica como um todo, vamos ver os aspectos de avaliação um por um e vamos também entender algumas abas que servem para a gente ilustrar melhor a nossa rubrica de avaliação. Bom, então eu já estou aqui no cantinho da tela para mostrar para vocês com maiores detalhes o conteúdo do arquivo de diretriz de avaliação dos textos colaborativos. Lembrando mais uma vez que esse material você encontra lá na secretaria virtual do curso, tá bom? Então aqui a gente fala um breve histórico sobre o que significa as wikis, a caracterização de um wiki como um todo, como que um texto colaborativo, o que ele deve ter, o que se espera na sua construção. Aqui, os objetivos e habilidades e competências que a gente espera que você alcance ao final dessa atividade. E aqui a gente vem para as orientações gerais de produção de um texto colaborativo. Tá? Lembram das abas que eu falei para vocês mais cedo? É aqui onde a gente vai encontrar. Então, quando você entra lá na página da ferramenta, após escolher a sua equipe, vai ter aqui o título da equipe, e aí você tem essas principais abas nas opções da oficina Wiki. Enquanto não tem nada escrito no teu texto, é assim que você vai verificar. Primeiro passo, utilize a opção editar para começar a escrever o seu texto. Na hora que você começa a editar, aparece essa caixa de texto e é onde você pode, de fato, introduzir as informações que você quer analisar. Note que aqui no editor de texto existem algumas opções. Tipo de fonte, formatação da fonte, se você quer escrever em negrito, se você quer escrever em itálico, o uso de marcadores, o alinhamento da página, tá? Isso aqui vocês têm sempre essa opção de formatação. E é importante, sempre na hora que vocês editarem, utilizarem essa opção aqui, formato HTML, que é quando você vai conseguir utilizar vários recursos de formatação para o teu texto ficar tecnicamente melhor apresentável. Uma terceira aba, a partir do momento que já faz uma introdução de texto, é quando você utiliza na parte do histórico. O histórico permite que você verifique, por exemplo, todas as versões feitas no seu texto, quem mexeu no texto pela última vez, a hora que ele foi modificado e a data da última modificação. É aqui que a gente pega a participação de todos os usuários e é aqui que você também verifica o que cada usuário contribuiu para a construção do teu texto. Uma outra aba importante, essa é uma das mais importantes, é a aba comentários, que é aquela onde de fato vocês vão trocar informações. Aqui, por exemplo, a gente vê dois componentes trocando informações, dizendo que o texto está muito bom, falta só colocar referências, e aqui, posteriormente, o outro membro diz que já colocou referências e ficou um sucesso. Então é assim que a gente espera que os textos de vocês sejam feitos, sempre um sucesso, tá bom? Então, uma vez feito o texto, o que é que a gente vai analisar nessa produção textual? Já falei para vocês os critérios: originalidade e conteúdo, coerência e síntese textual, interação e utilização da aba comentários, avaliação da participação individual de cada membro e, por fim, as referências e formatação do texto. Então, aqui na nossa tabelinha de avaliação, vocês veem todos os níveis de execuibilidade da atividade e o critério avaliativo. Então, se o teu texto foi integralmente elaborado pelo grupo, ou seja, não teve um membro que deixou de trabalhar, ou então um membro que trabalhou por todos, e se ele utilizou citações e referências adequadas, abordou todo o conteúdo solicitado de forma coerente e usou uma linguagem adequada, você vai ser avaliado com 30 pontos. Aliás, você não, a sua equipe, tá? A partir do momento que você deixa de atender a alguns desses critérios, a tua pontuação vai caindo, de modo que, se o texto não for produzido ou se tiver informações plagiadas, ele não vai ser avaliado, vai ser dado 0 ponto para a construção do seu texto.
Um outro aspecto que vai ser avaliado é a coerência e a síntese textual. É onde a gente vai ver se o teu texto apresentou aquela linha lógica, introdução, desenvolvimento e construção e conclusão, se as ideias foram trabalhadas de forma clara e objetiva, expressando o pensamento do grupo. Se você atingir tudo isso, a tua equipe vai ser avaliada com 30 pontos. À medida que você vai deixando de atender alguns desses critérios, a tua nota vai baixando proporcionalmente. Terceiro tópico, se a interação e a utilização da aba comentários foi feita devidamente. Então, se você interagiu na construção do seu texto pelo menos 3 vezes através dessa aba, fazendo críticas e sugestões relevantes, a tua equipe vai ser avaliada com 20 pontos. Se você interagir só 2 vezes, 16 pontos. Só uma vez, 12 pontos. E se a interagir ou não interagir, ou deixar de fazer os comentários, somente 5 pontos. A participação individual, se você participou de forma igualitária, se você trouxe novas informações, agregou boas informações ao teu texto, a tua equipe vai ser avaliada com 10 pontos. Agora, se você deixou de participar de modo igualitário, participando só parcialmente, 8 pontos. Se você participar pouquíssimo, 6 pontos. Se participar superficialmente, tipo aquele cara que só fez alterar o negrito de uma palavra, 3 pontos apenas. E se você não participar da produção do texto, não vai ser pontuado. Por fim, as referências e a formatação. Se a equipe, se o aluno e a equipe, apresentaram todos os critérios básicos da formatação que foi solicitado no comando e também se atentou ao guia de normalização, 10 pontos. Se teve erros de formatação, até 2, 8 pontos. Se teve erros de formatação, até 2, e se apresentou poucos erros nas referências, 6 pontos. Se teve muito erro de formatação e também se não seguiu o guia, 3 pontos. E se não foi formatado ou foi plagiado, 0 ponto. De modo que você pode ter 100, 84, 70, 35 ou nenhum ponto na sua avaliação. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, corre lá na Secretaria Virtual, leia a rubrica com atenção para que você fique por dentro de todos os critérios de correção da construção de textos colaborativos. Tá bom? Um abraço e até a próxima!